aula na página 187. Essa última unidade vai falar dos livros de Esdras, Neemias e Esther, que é o pós-cativeiro. Esse primeiro capítulo vai falar sobre a Síria e a Babilônia, que foram instrumentos de Deus para Israel e para Judá. A Assíria foi um instrumento de Deus para Israel no ano 722 a.C., quando ela invadiu Samaria e levou o povo de Israel e espalhou entre as nações e trouxe os povos das nações para Israel, principalmente em Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Posteriormente, Deus levantou vários profetas: Isaías, Jeremias, Oséias, Abacuque, Sofonias, Joel. Tudo foram profetas que Deus levantou para exortar Judá, também já dando o Reino do Norte, dando Israel como exemplo do que poderia acontecer, que seria o cativeiro. Por mais que Deus falasse, por mais que Deus exortasse o povo, o livro de Jeremias, quando nós lemos ele, prestando atenção em cada palavra que Deus fala através de Jeremias, gente, é muito triste, ver como Deus te fala tão claro para o povo, para se arrepender, para se voltar para Ele, e o povo não faz. Lógico. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós estamos na página 187. Principalmente no livro de Jeremias, Deus traz exortações fortes para Israel. Deus fala claro, Deus não fala em meias palavras. Mas mesmo assim, o povo não atentou para a palavra de Deus. Para nós hoje também não é muito diferente. Né? É certo que, embora que lá com Jeremias, também se levantavam os falsos profetas. Também tinham aqueles que profetizavam palavras vãs. Mas hoje nós temos muito mais, né? Hoje nós temos muito mais. Porque nós vemos situação de igrejas que, mesmo tendo cultos de ensino, mas já não se exorta mais com a verdadeira palavra, trazendo o povo à realidade dos dias que nós estamos vivendo. E os dias que nós estamos vivendo são maus, são dias que antecedem um outro grande juízo de Deus, que vai ser a grande tribulação, né? Para Judá, Deus falava, Deus mostrava o que tinha acontecido com Israel e os exortava para voltar, para não acontecer a paz. Claro, sejam bem-vindos. As macheiras, Deus abençoe.
nós temos? Nós temos toda a palavra de Deus. Tudo o que ficou guardado dentro do cânon bíblico é Deus nos exortando a quê? A estarmos sempre na sua presença, a nos arrependermos, a nos voltarmos para Ele. E da mesma forma que Judá, naquela época, ouvia a palavra de Deus, mas não se atentava em obedecer, hoje também nós temos a Bíblia em nossas mãos, com toda a palavra de Deus, com toda a exortação, mas poucos são aqueles que atentam para aquilo que Deus está falando, para a exortação de Deus para as nossas vidas. Nós já falamos sobre isso, e muitos hoje, eles falam que, mas essa palavra foi para aquele tempo. Não foi. A palavra é exatamente para hoje. A palavra que era só para aquele tempo, foi falada só para eles. Por quê? Porque muito mais profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, muito mais profecias tiveram. Não foram só essas. Essas, paz, querida. Essas, Deus selecionou a dedo, colocou no cânon. Por quê? Porque nós precisávamos dessa palavra. Então, nós não podemos dizer que, isso não é para nós, isso é para o povo de antigamente. Não é. Essa palavra é exatamente para nós. Da mesma forma que os cativeiros, tanto de Israel quanto o de Judá, pegaram, de certa forma, o povo de surpresa, página 187, 188 nós estamos. Da mesma forma que, entre aspas, os acontecimentos pegaram aquele povo de surpresa, porque para uma pessoa que não crê, que não espera, na hora que o mal chega, pega de surpresa. Pega de surpresa. Agora eu acredito, mas agora era tarde demais. Agora era tarde demais. Para Israel, o povo estava sendo levado. Para Judá, além do povo ser levado, eles ainda viram os babilônios destruir Jerusalém e destruir o templo. O juízo foi ainda maior para Judá. Maior também não, né? Porque Judá, Deus usou de misericórdia e trouxe de volta, pelo fato de que Jesus viria da linhagem de Judá. Por outro lado, Israel estão espalhados até hoje. A Bíblia e nem a história nunca relatou o retorno daquelas 10 tribos. A partir do Novo Testamento, Jesus volta, a tribo de Judá volta. Depois que Judá volta, eles reconstroem o templo, eles passam a adorar a Deus, porque vem Esdras traz eles para a lei, para buscar a lei. Eles deixaram de ser idólatras. Se houve uma cura para Judá no cativeiro, foi a idolatria. Eles abandonaram aquelas idolatrias que eles tinham, a Baal, a Aserá, a Astarote. Eles largaram essa idolatria, eles foram curados no cativeiro. Mas a partir daí, Deus faz 400 anos de silêncio. Nesses 400 anos, nós temos alguns fatos relacionados na história, não 100%, nós temos alguns fatos relacionados. E o que
Arão, nesse período, religiosos. Aí eles cumpriam a lei, eles iam adorar, eles faziam as orações faladas, decoradas, mas já não serviam a Deus com um coração aberto e buscavam conhecer a Deus diariamente. Por quê? Porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós conhecemos. Eu não posso, com o pouco conhecimento que eu tenho hoje, eu parar e dizer assim, eu não preciso mais buscar a Deus, porque eu já conheço Deus, eu já entendo um pouco da palavra. É um grande erro. Por quê? Porque todos os dias Deus está se apresentando. Todos os dias Deus está se revelando. Então, cada dia, Deus vai se apresentar um pouco mais a mim. Se eu buscar a Ele na palavra e na oração. Na palavra e na oração. Isso é constante e será constante até a vida de Cristo. Até a vida de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar trabalhando em nós. Meu coração tem que estar aberto para a mudança. Tem que estar aberto para aceitar. E o Espírito Santo vai trabalhando, vai me renovando, vai desenvolvendo na minha vida as características do fruto do Espírito. E é nesse crescimento diário que vai ser até o dia do arrebatamento, que é quando será realizado na terra o grande juízo de Deus. Porque a partir do arrebatamento entra no quê? A grande tribulação, que é um outro juízo de Deus sobre a terra. Israel ouvia, mas não obedecia. Eles foram para o cativeiro. Judá ouvia, mas não obedecia. Eles foram para o cativeiro também. A Igreja de Cristo hoje, ela tem a oportunidade de ouvir essa mensagem todos os dias. Ela tem a oportunidade de entender essa palavra todos os dias na Bíblia e na oração. E aqueles que não atentarem também vão entrar no juízo de Deus, que é a grande tribulação. E podem acreditar, gente, vão ser muitos os que estão dentro da igreja, viu? Infelizmente, vão ser muitos. Porque por mais que a gente fale, o povo do século XXI, a igreja do século XXI, eles acham assim, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E prosseguem no mesmo pecado, na mesma idolatria, que idolatria não é só se curvar para santo, não é só se curvar para santo. Nós acabamos que praticamos muita idolatria nas nossas vidas, até sem perceber, E isso, quem trata em nós é o Espírito Santo de Deus, cada dia. Quando Deus fala a Judá, através de Jeremias, no capítulo, vamos achar aqui rapidamente, Jeremias 29. Deus já vem falando através de Jeremias, e no capítulo 29, Deus usa Jeremias para aqueles que estavam ainda em Jerusalém. Deus fala para eles, se sujeitem a Nabucodonosor, atentem, obedeçam a Nabucodonosor, porque Deus vai usar eles de correção para vocês. O povo não aceitava, por isso Jeremias apanhou tanto. Por isso Jeremias foi por várias vezes preso, porque o povo achava, Nabucodonosor também, achava que Jeremias estava a favor dele. Nabucodonosor via Jeremias falando aquilo e falava assim, ele está a meu favor, ele está lutando junto comigo. É
tanto que Jeremias teve alguns benefícios das mãos de Nabucodonosor. Não era Nabucodonosor que estava preservando a vida de Jeremias, era o próprio Deus. Mas Nabucodonosor estava achando que era ele que estava dando vantagens a Jeremias. E no capítulo 29, Jeremias escreve uma carta para aqueles que já foram para o cativeiro. Porque a essa altura, embora Jerusalém ainda não ter sido tomada, mas já tinham tido 2 levas de cativos para a Babilônia. Daniel com todos os príncipes, Ezequiel com os sacerdotes e os artífices já estavam todos na Babilônia. Quando Jeremias escreve essa carta, no capítulo 29, Nabucodonosor já tinha tido na Babilônia o sonho da grande árvore. E Deus já tinha revelado através de Daniel na Babilônia tudo o que estaria acontecendo no fim. Deus já estava revelando lá. E uma parte do povo ainda estava todo em Jerusalém. E Deus falando com o povo. Nessa carta, Jeremias fala para aqueles que estão no exílio. Eles falam: construam casas, formem suas famílias, se casem e orem pelo lugar que vocês estão. Orem pela Babilônia. Por quê? Ele fala: se a Babilônia tiver paz, vocês terão paz. Se a Babilônia entrar em guerra, vocês estarão em guerra. Então cabia o povo de Deus que estava na Babilônia orar pelo rei Nabucodonosor e pelo seu reinado, para que tivessem paz. Gente, isso são lições vivas para nós hoje. Por quê? Porque a nossa política, o nosso Brasil, o andamento do que não vai melhorar. Não vai melhorar. A igreja tem que orar a favor das próximas eleições? Temos que nos prostrar em oração. Mas não pense que a igreja orando, Deus vai mudar o quadro de Brasília. Não vai. Não vai. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E não vai ser de benefício para a igreja. Muito pelo contrário, o cerco vai se fechar. O cerco vai se fechar. Agora, nós temos obrigação de orar. Por quê? Porque enquanto tiver paz, a igreja vai estar em paz também. A igreja vai estar em paz. Era a exortação que Jeremias dava para o povo de Judá que já estavam na Babilônia. Hoje nós estamos em Babilônia. E que nós possamos entender essa palavra de Deus e nos pôr em oração. Não cobrem de Deus um bom governo. Ah, Senhor, coloca um santo lá. Não vai ser colocado um santo. Não vai. Deus já sabe até quem vai ganhar, né? Deus já sabe quem vai ganhar. Esse dia já existe. Nós só não chegamos nele ainda. Mas nós temos obrigação de orar tanto pela política no Brasil, como pela política nas nações. Hoje eu estava vendo uma notícia que agora na Índia foi literalmente proibido pregar o Evangelho e fazer um simples convite para uma pessoa ir à igreja. Porque eles falam que está usando de sedução, de influência espiritual. E o povo não pode ser influenciado. Sendo que as divindades que eles adoram, as religiões que eles adoram, que na Índia são muitas, eles fazem todo esse tipo de sedução, de conduzir o povo. Só que para eles não faz mal. Agora, o evangelho já não pode. O cristianismo não pode. Isso é o quê? Está fechando
cerco. Só primeiro fazer uma observação, Sim, só para complementar o que a senhora está falando, a respeito do que ele usou. Ele foi um rei usado pelo próprio Deus para colocar o povo na linha, né? Libertar o povo da idolatria, do pecado, né? Ela só trouxe para hoje, nos dias atuais, no Brasil. Inclusive, tem uma passagem de Pedro, uma das cartas de Pedro, que o próprio Pedro fala que os nossos governantes é colocado pelo próprio Deus para subjugar a nação. Isso as nações, Brasil, qualquer uma. qualquer uma. Né? E é interessante que a senhora falou que o povo, a maioria, se apega muito em político A, político B. Mas do jeito, a atual conjuntura que está o Brasil e o mundo, não vai ter realmente mudança. E esse governante vai continuar governando e que, segundo a palavra, é o próprio Deus que coloca até os dias atuais para a devida correção do povo. Você vê aí em anos passados no carnaval, por exemplo, que fizeram, né? Maculando as coisas sacrossantas, religião, Então vai esperar o que num país desse? Então, só para enfatizar que assim como Deus levantou Nabucodonosor e outros assim, em outros povos, para subjugar a nação de Israel, até os dias atuais, através de nossos governantes, Deus ele coloca também para mostrar que Deus trabalha do mesmo jeito. Deus trabalha do mesmo jeito. O povo de Israel, eles tinham que abrir os olhos e entender. Para a igreja também. Não é murmurar, mas é abrir os olhos e entender o que está na palavra, e entender o que é que Deus está nos falando através disso. Capítulo 2 vai falar sobre Esdras, o grande professor da lei. A Babilônia, ela caiu sob Ciro, sob o Império Medo-Persa. Deus, através de Ciro, ele manda o povo de Israel de volta para Jerusalém, 70 anos depois. Esses 70 anos, a terceira grande leva da tribo de Judá para a Babilônia foi no ano de 586. Só que o cativeiro já tinha começado antes, desde a primeira leva. E foi a contagem daqui até 538, se eu não me engano, quando o povo de Israel volta para Jerusalém. 70 anos. Livro de Daniel, capítulo 9, se eu não me engano. Capítulo 9, versos 1 e 2. Esse capítulo 9 já é Império Persa. O Império Babilônio já tinha caído. Aqui é Império Persa já. Podem ver o versículo 1 e 2 do capítulo 9 de Daniel. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha, Daniel, ele estava no cativeiro. E ele estava o quê? Ele estava no cativeiro fazendo o quê? Lendo. Vamos colocar assim, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E aqui o capítulo 9, já no Império Persa, ele fala que ele entendeu pelo livro de Jeremias, pelas profecias de Jeremias, que já estavam cumpridos os 70 anos. E os
capítulo é que Deus revela a Daniel as 70 semanas que foram determinadas para o povo de Israel. Daniel entendeu que o cativeiro estava terminando e Deus, ao mesmo passo, revela para ele que ele está falando assim, a questão de Israel agora não é que só estão voltando e agora está tudo bem. Não, não está tudo bem. Então Deus revela para Daniel agora todo aquele complexo que aconteceria não só a Judá, mas a todo Israel para o tempo do fim. Quando nós lemos a partir do versículo 20, Deus falando para Daniel, no versículo 25, ele diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas, em 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós vamos ver que Deus passou a dar para Daniel datas precisas. Cada semana que Deus revela a Daniel não é uma semana de dias, de semana. A palavra no hebraico aqui entra Shabua. E Shabua fala de semana de anos, semanas proféticas. Então, quando fala uma semana de 7 dias, um Shabua é 7 anos. Então, toda a contagem vai ser de 7, 7 e 7. Nós já estudamos isso em escatologia, em outras matérias. No grupo tem várias contagens que é feita, de estudos que eu coloco sobre essas 70 semanas de Daniel. Mas até a morte do Messias teve exatamente 483 anos, até a morte de Jesus. Jesus morre, é dada uma pausa para Israel. Por quê? Porque entra a história da igreja. Jesus morre 50 dias depois, o Espírito Santo desce e a igreja é inaugurada. A igreja é fundada. É a Era da Graça. A Era da Graça termina. A Era da Graça tem um tempo determinado por Deus, mas não é esclarecido a nós. Por quê? O que nós sabemos? É que a hora que terminar a Era da Graça, porque a igreja foi arrebatada, a igreja começou aqui, a igreja termina aqui, é arrebatada. A pausa que foi dada aqui para Israel, a partir daqui continua a contar o relógio de Deus de novo para Israel. Então, a partir do arrebatamento, aí entra a contagem para Israel, a última semana. Por quê? De 483 para 490, 7 semanas, são 7 vezes 7, 49, 490 anos. Se quando Jesus morreu, são 483 anos, até para chegar em 490 faltam quantos? 7 anos, que são os 7 anos da grande tribulação. É a última semana de Daniel para Israel. Por quê? Porque aí Deus está tratando com todo o Israel. No capítulo 2 de Atos, quando fala da descida do Espírito Santo, nós lemos nos versículos, acho que 17, 18, o escritor de Atos, que foi Lucas, ele fala sobre 17 etnias. Os versículos 8, 9, 10, 11, fala sobre 17
7 etnias. Está falando sobre o quê? Era a festa de Pentecoste. Todo Israel que estava fora de Jerusalém, eles vinham para Jerusalém para a festa de Pentecostes. Aqui não é só Judá. Aqui não é só Judá. Tem israelitas das 10 tribos espalhadas que também vêm para Jerusalém para comemorar a festa. Aqui já é um misto, tanto de Judá quanto de israelitas das tribos dispersas que vêm para a adoração em Jerusalém. Eu quero falar de novo um pouco, rapidamente, sobre o dia da descida do Espírito Santo. Por quê? Vamos ler esses versículos, gente. Atos 2, leiam rapidamente. 8, 9, 10 e 11. Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e negros, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto da Ásia. Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindo de Roma. Gregues e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha o que é revelado nesse capítulo 2. 120 homens estão obedecendo a ordenança de Jesus. Eles recebem o Espírito Santo. Todos falam uma língua diferente. O início do capítulo 2 fala que primeiro se ouviu um barulho de um som, de um vento. Vento, a palavra que é usada para vento é o mesmo que é usada para sopro e para espírito. Porque em Gênesis, Deus sopra no homem o fôlego de vida. Deus sopra uma porção dele, do seu espírito no homem. É tanto que de toda a criação de Deus, só o homem é um ser espiritual. Nisso nós temos a semelhança de Deus. Nós somos seres espirituais. Essa carne pode morrer, mas a minha essência não vai morrer nunca. Porque o meu espírito vai viver para sempre. Depende aonde eu escolhi viver. Se no inferno ou se na eternidade com Deus. Mas ele tem uma vida eterna. Porque sopro, vento, Deus soprou no homem a porção do seu espírito. No dia de Pentecoste, eles ouvem esse som de vento, de sopro. E na cabeça de cada um daqueles 120 são vistos línguas como de fogo, uma chaminha de fogo. Aquilo era a presença do Espírito Santo naqueles que estavam em obediência à ordem que Jesus deu. Eles começam a falar em outras línguas. Como nós falamos, Jerusalém estava lotado de judeus de tudo que era lado, de tudo que eram nações, inclusive daqueles que tinham ficado na Babilônia. Aqui eles falam no versículo 8. E como que nós... Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos aí os que estão falando? E como nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Todo o povo que estava em Jerusalém. Aqui na descrição vai falar que são os cretenses são gregos, os prosélitos, os romanos, árabes. Então não eram só israelitas.
jeito que eles falavam, quando batia no ouvido das pessoas de outras nações, cada um ouvia na sua língua. O versículo 11 termina dizendo assim: como ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O que aconteceu naquele dia? Deus, o Espírito Santo, estava descendo à terra para ficar. A igreja estava sendo fundada. O Espírito Santo agora ia trabalhar diretamente no coração do homem. Para quê? Para preparar a igreja, para nos convencer do nosso pecado e para preparar a igreja para o dia de Cristo. Porque o Espírito Santo começou a preparar a igreja desde esse primeiro dia. Até hoje o Espírito Santo está trabalhando, está vestindo a noiva. Para quê? Para o arrebatamento. Qual é a roupagem da noiva? As nossas características do fruto do Espírito. As características do fruto do Espírito. Só o Espírito Santo pode desenvolver isso nas nossas vidas. E é essas características em mim que me faz estar preparado para o dia de Cristo. Não sou eu que me preparo, não sou eu que me santifico, não sou eu, não é pela minha vontade. Porque na vontade da carne a gente só vai pecar e fazer o que a carne quer. Mas quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus e a ouvir o que Deus quer, então o Espírito Santo encontra espaço, encontra lugar em nós e vai nos moldando cada dia e nos transformando para o dia de Cristo. Nesse dia, o Espírito Santo se apresentou a todas as nações. O Espírito Santo falou acerca de Deus. O Espírito Santo revelou as grandezas de Deus. Revelou Deus, cada um na sua língua. Quando acabou a festa de Pentecostes, que todo aquele povo voltou para os seus lugares, aonde eles moravam, para as suas nações, eles agora estavam convertidos, convencidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a trabalhar nas nações, através daquelas pessoas que ouviram do próprio Espírito Santo quem era Deus, ouviu as grandezas de Deus, ouviu Deus se revelando a eles. A prova é que, quando nós chegamos no livro de 1 Coríntios, Paulo está ensinando a igreja sobre os dons espirituais. E aí Paulo começa a colocar dons de língua, dons de interpretar línguas. E Paulo, ele deixa claro que quando um estiver falando, se não houver interpretação e o outro começar a falar que este se cabe, então o outro fala. Se não tiver interpretação, o outro começou a falar, este se cala, aquele. Por quê? Porque era importante a interpretação para saber o que Deus estava falando. Por quê? Eles ainda não tinham a Bíblia. Hoje Deus nos fala através da sua palavra. Mas a igreja primitiva, eles ainda não tinham a Bíblia. Então era muito importante o dom da profecia para eles. Que Deus não ficava prometendo nada para ninguém. Não é as profetadas que a gente escuta hoje, não. Eram palavras de exortação para a igreja. Mas eles precisavam disso. Mas já precisava de um intérprete. Não fala mais que se alguém começava a falar em língua, todos os que estavam ali entendiam. Não. Então, 1 Coríntios 12 fala sobre dons espirituais. Atos 2, não. Atos 2, o Espírito Santo desce à terra e se apresenta às nações. Ele fala de Deus para as nações.
E Deus automaticamente, naquela descida do Espírito Santo, não foi só Jerusalém que foi tomada pela grandeza de Deus. Todas as nações receberam a sua porção. Então, nós precisamos entender por quê, gente? Daí a gente vê até em festividades que a igreja começa a falar, eles usam o ato 2. Deus nos visita como naquele dia. Aquele dia nunca mais vai acontecer. Foi inédito, né? Foi apenas uma vez. Uma vez. Por quê? Porque era a descida. O Espírito Santo já está aqui. O Espírito Santo já está com a igreja. É Deus. Então, até para nós colocarmos temas nas festividades, para quem é líder de ministério infantil, de jovem, de adolescente, que está aqui entre nós, temos que ter realmente a sabedoria de Deus e saber escolher um texto dentro da palavra que cabe a nós. Mas eu não posso orar e pedir a Deus uma coisa que Deus não vai fazer nunca mais. Porque isso nunca mais vai acontecer. Isso daqui é só para nós entendermos. Deus revela a Daniel sobre as 70 semanas. Quando Zorobabel volta, porque foi logo de seguida que Daniel teve essa revelação, que Ciro, ele libera não só Israel, até povos de outras nações que estavam ali cativos por Nabucodonosor, eles foram liberados para as suas nações, para os seus países, sendo que o domínio era dele, o domínio era persa. Israel voltou, Judá voltou para Jerusalém, mas ele voltou sob o domínio persa. Zorobabel foi o primeiro governador de Judá no pós-exílio. E Zorobabel era um descendente de Davi. Ele tinha direito ao trono, mas ele nunca reinou. Ele teve apenas o direito de trazer esse povo de volta para Jerusalém e governar sobre ele. Porque quem reinava era o Império Persa. Eles tinham que obedecer às ordenanças, às regras do Império Persa. O Império Persa, ele permitia que cada povo adorasse o seu Deus, cumprisse a sua religião da forma que eles quisessem. Por isso, Judá, quando voltou, a primeira coisa que foi feita com Zorobabel, cada um integrante desses retornos, que foram 3 levas que retornaram da Babilônia, cada um foi usado por Deus para um fim. Zorobabel traz o povo de volta e ficou incumbido de reconstruir o templo. O templo era menor do que o de Salomão, teve muitos levantes contra essa edificação. Por pelo menos 20 anos essa construção ficou parada. É quando Deus levanta os 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, para falar ao povo que era para eles terminarem a edificação do templo. Deus exorta ele para se vocês estão preocupados em construir suas casas, em deixar suas casas bonitas. E a minha casa está abandonada. Por quê? Porque no primeiro levante que tinha, eles pararam a construção, porque a construção era embargada, só que eles não tinham aquele desejo por ir atrás, por negociar e querer terminar a construção. Eles se acomodavam, paravam a construção e iam construir as casas deles. Então o foco deles não estava exatamente na casa de Deus. O foco deles estava neles. Eles queriam se afirmar, ficar acomodados
soldados na sua terra. Então Deus levanta esses 3 últimos profetas e exorta eles a que terminem o tempo. Eles terminaram, isso foi na volta de Zorobabel. Isso está na página, vamos lá, página 197, no segundo parágrafo, fala sobre isso. O retorno inicial ocorreu com Zorobabel em 538, isso está no livro de Esdras e Neemias, cerca de quase 50.000 pessoas. Foram 49.800 judeus que retornaram junto com Zorobabel. Deus levanta numa segunda leva, Deus levanta Esdras. Aí essa parte já está na página 198. Esdras reúne todos os sacerdotes que estavam na Babilônia com todos os utensílios do templo e regressa para Jerusalém. Em meio ao caminho, o que Esdras percebe? Os sacerdotes estão aqui, mas levita nenhum vieram. Então eles voltam, para quê? Para trazer levitas junto. Porque para o culto tinha que ter os sacerdotes, mas tinham que ter os levitas também. Esdras, ele volta e começa a trazer o povo à leitura da palavra de Deus. O livro de Esdras, no capítulo esse vento ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. No capítulo 9, eles vão mostrar essa parte no livro de Neemias, que é Neemias 8. Nós estudamos recentemente o livro de Neemias e nós passamos por essa lição do capítulo 8. Quando Esdras, ele lê diante do povo a lei do Senhor. Ele vai trazendo o povo à leitura da palavra. Foram mais de 6 horas a primeira vez Esdras lendo a lei. E o povo ficava de pé, tanto grandes como pequenos, até as crianças ficavam ali paradas, ouvindo a lei do Senhor. O povo chorou muito alto quando a palavra era lida. Por quê? Porque eles estavam cedendo na revelação daquela palavra. Porque quando nós lemos o livro de Deuteronômio, e Moisés está trazendo toda a lei para o povo, já de frente de Jericó, no capítulo 8, 9 de Deuteronômio, Deus fala sobre tudo, porque Israel ia passar. Ele fala assim: se vocês não me obedecerem, vai vir um rei de cara dura, com aparência de leão, com asas de águia. A descrição era da Babilônia. Uma fala estranha, diferente, né? Por quê? Porque lá, quando Deus dá o sonho e as revelações para Daniel, no capítulo 7, 8 de Daniel, ele apresenta a Babilônia como um leão
Ezequiel fala que é semelhante a leão com asas de águia. Lá em Deuteronômio, Deus já tinha falado isso. E ele fala o quê? Se não me obedecer. Então, quando Esdras começa a ler as leis, o povo começou a se ver dentro daquele cumprimento. É tipo assim, Deus falou lá, eu não me atentei, mas aconteceu. Mas eles agora estavam de volta a Jerusalém. Então eles choravam, eles sentiram o peso do pecado. No mesmo capítulo 8, Neemias fala algo que, se a pessoa não entender o capítulo 8 corretamente, pode até banalizar a bênção de Deus. Por quê? Porque no mesmo capítulo 8 de Neemias, ele fala assim: gente, parem de chorar, se alegrai, comam, bebam, peguem as comidas, levem para quem tem fome. Neemias pede para eles se alegrarem, se regozijarem. É exatamente o versículo 10, podem ler. 10 e 11. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. 11. Os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: carai-vos, porque este dia é santo, porque isto não vos entristeçais. Por que Neemias está falando? Não se entristeçam, o povo se alegre. Esse foi o dia que o Senhor nos deu. Porque o povo estava realmente contristado. Eles estavam realmente arrependidos. Mas Neemias está falando assim: vocês entenderam a palavra? Vocês se enxergaram dentro da palavra? Já houve um arrependimento? Então isso é o bastante. É se arrepender. É reconhecer o seu estado de miséria. Então se alegrem, comem, festejem. Por quê? Porque o Senhor trouxe vocês de volta. Qual capítulo que foi, não? Hã? Qual capítulo que é? Não, Neemias 8. Então tem um. Neemias 8. É porque Neemias 8 está falando dessa passagem de Esdras. Sim. Então nós precisamos entender. Porque no começo do capítulo, o povo é apenas exortado. E depois Neemias fala assim: se alegre. O povo, eu falo porque já ouvi, gente. Eu estou deixando isso explicado, porque eu já ouvi pessoas falando assim: mas olha, apesar de tudo, Neemias fala assim: se alegrem. Não é apesar de tudo, não é apesar, vocês pecaram e vocês se alegrem. Não, Neemias está falando: se alegrem, porque ele agora está vendo o povo arrependido, chorando. Diz que o choro dele era um choro em voz alta, de arrependimento. Então ele falou: vocês se arrependeram, vocês reconheceram, vocês se enxergaram dentro da palavra, então se alegrem, agora vocês comam, bebam. Por quê? Porque a alegria do Senhor vai ser a vossa força. Vocês estão arrependidos, o Senhor vai fortalecer vocês para caminharem na presença de Deus. Quantas vezes nós abrimos a Bíblia e nós nos enxergamos dentro da Bíblia? Quantas vezes isso ocorre? Será que pelo menos uma vez nós abrimos a Bíblia e nós nos vimos na palavra, recebendo uma exortação da parte de Deus? Se isso ainda não aconteceu, busquem essa experiência em Deus. Porque a Bíblia
ela vai nos exortar. A Bíblia é um espelho e ela vai me mostrar aonde é que eu estou errando. E se eu nunca enxergar isso, eu não estou lendo a Bíblia corretamente. Se isso não acontecer, eu não estou arrependida. Por quê? Porque eu não estou enxergando a verdade. E isso vai implicar no dia do arrebatamento. Quem não se enxerga dentro da palavra para se arrepender, não está preparado para o dia de Cristo. Então, se nós não tivemos essa experiência ainda, nós temos que buscar isso em Deus. A palavra de Deus tem que nos abrir os olhos. A palavra de Deus tem que me mostrar o meu erro, o meu pecado. E eu preciso me arrepender disso. Amém, queridos? Amém. Através de Esdras, o culto voltou a ser realizado nos cultos. Com Neemias, com Zorobabel, construído o templo. Com Esdras, o culto agora é colocado ativamente. Neemias, ele está servindo um rei persa. Os quase 50 mil judeus já voltaram para Jerusalém. Neemias, ele continua na Babilônia. Neemias, Esther, Daniel, eles não voltaram da Babilônia para Jerusalém. Eles continuaram nas suas atividades. Neemias continuou, copeiro do rei. Esther, já na época, ela estava já bem ensinada, instruída por Mardoqueu, já instruída para ser rainha. Daniel, ele serviu ao rei da Babilônia e ele serviu aos reis persas. Daniel serviu a pelo menos 3 reis persas, até que morreu com quase 90 anos. O sepultamento dele foi na própria Babilônia. Mas foram homens que, quando nós lemos a palavra, nós vemos que eles continuaram lá, eles serviam a Deus, eles foram fiéis a Deus. O povo voltou para Jerusalém, mas eles continuaram representando Deus na Babilônia, tanto no Império Babilônico como no Império Persa. Aonde nós estamos, nós podemos servir a Deus fielmente. Lá onde eu trabalho você não sabe nada aí, não preciso saber. Não preciso saber por quê? Porque nós temos a Bíblia, nós temos a palavra. E a palavra está nos dizendo que em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos ser fiéis ao Senhor, ser representantes do Senhor. Por isso, esses homens não voltaram a Jerusalém junto com Zorobabel. Neemias, ele nasceu no cativeiro. Esther também, Hadassah. Esther é um nome persa. Ela era Hadassah. Hadassah também nasceu no Império Persa. Mardoqueu, o tio dela, um primo, a Bíblia não deixa exatamente o grau de parentesco de Mardoqueu com Esther. Ele era muito mais velho. Mas como ele era o mais velho da família dela, ele era o responsável por ela. Mardoqueu, ele foi trazido de Jerusalém para a Babilônia. Ele viu o templo de Salomão. Ele conheceu Jerusalém antes da invasão babilônica.
povo aqui. E nós vemos isso grandemente realizado através da rainha Esther. Neemias, quando ele ouve, ele se preocupa. As pessoas iam e vinham, eles tinham livre acesso. Quando vem alguns, ele fala dos seus irmãos de Jerusalém, ele pergunta: como está Jerusalém? Como está o povo que voltou? Qual é a situação daqueles que estão em Jerusalém? Ele estava bem de vida, ele era servo do rei, ele morava no palácio. Ele podia não se preocupar com ninguém. Mas quem é corpo, se preocupa. Quem é povo de Deus, verdadeiramente é povo, se preocupa. Então ele procura saber como é que está Jerusalém e os judeus que voltaram. E aí ele tem as notícias de que a Jerusalém ainda estão com todas as portas queimadas, com partes do muro quebrado, tem brechas. E Neemias, ele sente a dor daquele povo. Porque um país sem portões, naquela época, era um país que estava, uma nação que estava aberta para ser invadida por qualquer povo, qualquer hora. Então, Neemias sentiu a dor do povo e de amar Jerusalém. De amar Jerusalém. A Bíblia até hoje nos traz uma promessa para aqueles que amam Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus. Deus escolheu Jerusalém. A integridade de Deus está lá. Hoje pode acontecer o que quiser, a guerra que for naquela nação. Jerusalém está preparado para, durante a grande tribulação, os judeus serem espiados e entrarem para o reino milenar, e no reino milenar toda a glória de Jerusalém será restaurada. O templo vai estar construído e Jesus vai descer como homem e reinar em Jerusalém, cidade de Deus. Jerusalém não perdeu a glória, Jerusalém não perdeu o brilho. As promessas de Deus ainda serão cumpridas sobre Jerusalém e o seu povo. O salmista, ele nos adverte que abençoados são aqueles que amam Jerusalém. Como igreja de Cristo, nós temos a obrigação de orar por Jerusalém, pela paz de Jerusalém. Amém? Amém. E Neemias, ele sempre esquece e ora a Deus. E quando ele vai servir o rei no dia seguinte, ele não pediu nada para o rei. Como ele fazia diariamente, ele vem com o vinho, prova o vinho para o rei poder beber o vinho após ele, para provar que o vinho não era envenenado. O rei olha para Neemias e fala assim: mas Neemias, você está triste. Neemias não estava com cara de chorerê na frente do rei. Ele chegou na frente do rei para trabalhar. Mas pelo semblante de Neemias, o rei fala assim: você não está normal, não é assim que você é, existe uma tristeza no teu olhar. O que é que está acontecendo, Neemias? Neemias fala sobre a notícia que ele recebeu. Ele falou: é a cidade onde está enterrado os meus pais, meu povo de lá, eu pertenço àquele povo. Para vocês verem, Neemias só respondeu o que o rei perguntou. Ele não pediu nada para o rei. Ele só deu uma resposta para o rei. E o rei fala para ele assim: vocês veem Deus trabalhando. Trabalhar não é do homem, trabalhar é de Deus.
esse diálogo está na Bíblia. Capítulo 1, 2 de Neemias está nos falando sobre isso. E me pergunta, o que você está entendendo? Deus abrindo as portas para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí, a Bíblia fala assim, que Neemias orou ao Deus do céu. Eu acredito que naquele momento, Neemias, ele faz aquela oração ao Senhor. Senhor, o que eu respondo por rei agora? O que eu falo por rei agora? Eu ainda me perguntando o que eu estou precisando, o que eu estou querendo. E Deus colocou todas as palavras necessárias na boca de Neemias. E Neemias conversa com o rei e o rei abre para Neemias tudo o que ele precisava para aquela reconstrução. Neemias vai para Jerusalém. Capítulo 2 fala que ele, quando ele chega em Jerusalém, ele passeia, ele vai dar uma volta à noite, na madrugada. Isso está exatamente no capítulo 2, versículo 12, 13. Diz assim: então, à noite, me levantei com os poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da porta, ao lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. Eu contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias chega, então, e ele dá um passeio. Ele volta pelo lado de fora. Deus tinha colocado algo no seu coração, e ele agora estava ali em pessoa. Nos capítulos seguintes, Neemias, ele vai selecionar algumas famílias, alguns clãs, sacerdotes, levitas, homens comuns do povo, para se juntarem e cada equipe ia trabalhar em um portão. São 12 portas de Jerusalém. 12 portas. Cada uma dessas portas nos traz um ensinamento muito grande. A porta das ovelhas fala de sacrifício, fala de tudo. A porta das ovelhas, toda ovelha, para sair, para ir para o pasto, elas saíam por aquela porta, entravam por aquela porta. Para o sacrifício, elas saíam por aquela porta, elas entravam por aquela porta. Aquela era a porta das ovelhas. Ela fala de culto, de sacrifício. A porta do peixe, nós vemos no Novo Testamento o tanto de pescadores que tinham, porque isso era uma prática muito comum, eles serem pescadores. Mas todo pescador tinha a porta para ele entrar e sair de Jerusalém. Era a porta do peixe. A porta do peixe nos fala de alimento. A porta velha. A porta velha é uma das portas mais antigas de Jerusalém. Ela nos traz duas lições. Primeiro, ela nos fala de quê? Porque era uma porta velha, a gente podia falar assim: vamos fechar essa porta. Tem tantas outras portas, mas aquela porta nunca foi fechada. Ela ficou sempre inativa. Mas nós temos no livro de Provérbios, e é o que nós estamos estudando esse trimestre na EBD, o
livro de Provérbios, ele nos fala, no versículo que ele diz assim: não mude os marcos antigos que fizeram os seus pais. Por quê? Porque eu sou uma das mais antigas aqui, de mais idade de vocês. Alguns estão perto de mim por aí, mas com certeza eu sou a mais velha de todas aqui. Nós tivemos um ensinamento, nós tivemos uma educação. E a educação que a minha mãe me deu, minha mãe é viva, frequenta a igreja, a maior parte, ou talvez todos daqui conheçam a minha mãe. Você conhece minha mãe, Odécia? Mas vocês vão conhecer minha mãe. Ela fica na porta da igreja. O dia que vocês vierem nos visitar, ela fica lá na porta da igreja. Tem 89 anos. Está prestes a fazer 90 anos em dezembro. Mas tudo que minha mãe me ensinou, a gente traz a regra até hoje. A gente traz a regra até hoje. Hábitos, costumes, a educação rígida. A mesma educação que eu recebi, eu passei para os meus filhos. A mesma. Sem tirar nem pôr. Nem para dizer assim, isso daqui que minha mãe me falou é dos antigos. Não. Tudo que eu recebi, eu passei adiante. Uma boa parte de tudo que meus filhos receberam, passaram para os filhos deles. Não tão perfeito, mas tão inteiro como receberam, mas já houve umas modificações. As crianças que estão nascendo agora estão mudando mais ainda. Com o passar do tempo, isso vai deixando de existir. Isso eu estou falando de família, de ser humano, da nossa educação familiar. Mas não deveria mudar, não tanto quanto a palavra de Deus. Porque do jeito que eu aprendi na minha infância, eu tive o privilégio de nascer no berço cristão, e da forma que eu aprendi, eu passo para os meus filhos. E eles têm tudo, 45, 44, 40 anos, 41, meus filhos estão ficando tudo velhos. Mas até hoje, quando a gente se reúne, o forte que nós falamos é a palavra. O forte que nós falamos é a palavra. Pode estar acontecendo alguma situação na família, a gente já diz logo, mas a Bíblia diz assim, assim, assim. A palavra diz isso, isso, isso. Porque a família tem que estar, a palavra tem que estar impregnada em nós. Aquilo que aconteceu no passado, ele tem que ser vivo hoje. A palavra de Deus tem que ser viva. Por outro lado, nós não podemos deixar vivo em nós o velho homem. Nós não podemos deixar vivo o velho homem. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala assim, vós que já aceitastes o Evangelho e vos revestistes de um novo homem, deixai as práticas do velho homem. Nós temos que entender na Bíblia, quando se fala de coisas velhas, antigas, o que pode ficar e o que não pode ficar. A Bíblia, ela nos esclarece perfeitamente. Eu não posso olhar um e não olhar o outro. Eu tenho que ler toda a palavra de Deus e procurar entendê-la e trazê-la ela em prática para as nossas vidas. Porta do Vale fala de um lugar verdejante, de um lugar novo, fala de renovo. São portas que têm que estar abertas nas nossas vidas. A porta do monturo. A porta do monturo é a porta do lixo. O Vale de Rinom, que Jesus assemelhou ao inferno, ele falava da porta do lixo, que é a porta do monturo. Nessa passagem de Neemias, ele fala que ele, da porta do vale, ele vai para onde estava a fonte do dragão, que é a porta do lixo. A turma que Neemias junta
única para reformar a porta do lixo é a família dos recabitas. Os recabitas, eles são citados por Jeremias, no capítulo 35. Deus traz a palavra dos recabitas para o povo de Judá na época que Deus estava exortando para que eles se arrependessem, para não ir ao cativeiro. Deus fala para Jeremias, lembra eles, dos recabitas, dos filhos de Aminadab. Aminadab, ele entra nas histórias dos reis. Nesse artigo que eu estou escrevendo, dos reis, eu vou postar lá no grupo, fala exatamente aonde aparece Aminadab na história de Israel. E ele exorta a sua família, os seus filhos, a nunca beberem vinho. E aqueles filhos levam muito a sério o que Aminadab falou. E aí nós vamos ver lá na frente, agora já gerações, eles são conhecidos como os recabitas, eles não bebem vinho. Deus fala para Jeremias, vai lá, pega os recabitas, traz eles para o templo, e no templo sirva vinho para eles. Olha, era um profeta. O profeta trouxe eles para o templo e servir vinho. Ele falou, bebam junto comigo. Os recabitas falaram assim, nós não vamos beber. Jeremias, possa ser que Jeremias tenha dito, mas vocês estão comigo. Vocês estão no templo, na casa de Deus. E os recabitas, eles foram firmes em dizer, não beberemos, porque o nosso pai, Aminadab, nos recomendou que nunca bebêssemos vinho. Deus colocou isso de exemplo para ajudar, para ver que a palavra de um simples pai foi obedecida por gerações. Foi um teste, né? E Deus, contanto que Deus falava ao povo de Israel, qual era de Judá, qual era a obediência que tinha? E hoje para nós? Qual é a importância que tem? Qual é a obediência que tem? O exemplo de Aminadab não era só para Judá, era para nós também. A porta do lixo só poderia ser reformada por uma família que sabe obedecer a palavra. Porque o lixo tinha que sair, mas ele não podia entrar, ele não podia voltar. Só os recabitas foram capazes de reformar a porta do lixo, a porta do mundo. A porta da fonte fala de vida, fala de bênção. A porta das águas fala de Cristo. João 8,37, rapidamente, que meu tempo está quase acabando. João 8,37, podem ler. Fonte de vida e qual outra porta que ele falou? Não é 8, por aí. Aí não é esse versículo. É 7,38. 37. 7,37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão no seu ventre. Cristo, a fonte de águas vivas. Água fala de vida. Água
renovo. Se você pegar aquela plantinha lá, que está murchinha no calor do dia todo, aí chegou, não pode regar a planta no meio-dia, sempre de tarde, vai lá, você joga um pouco de água, ela se levanta de novo, ela viça. Por quê? Água fala de vida. Cristo é a fonte de água viva. A porta dos cavalos fala de guerra, de batalha. E nós vamos encontrar isso em Efésios 6, quando Paulo nos fala sobre a armadura espiritual, estarmos preparados para a nossa guerra diária, porque a guerra não é um dia só, a guerra é diária. A porta oriental aponta também para Cristo. A porta oriental é a porta de ouro, a porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. Essa porta foi fechada. E os muçulmanos ainda construíram um cemitério na frente. Para quê? Porque eles sabem que sacerdotes, eles não passam onde tem mortos, tocam onde tem mortos. Eles fizeram aquilo proposital, como tem dizendo, não vão mais abrir essa porta, ninguém mais vai passar por ele. Mas Jesus ainda vai entrar por essa porta. Glória a Deus. Jesus ainda vai entrar por essa porta. Essa porta fala, ela aponta para Cristo, ela aponta para a vindoura de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Ezequiel 44:2. Ezequiel 44:2. Essas visões de Ezequiel foram todas na Babilônia. A partir do versículo 40, Deus revela a Ezequiel o templo. E ele não fala do templo de Zorobabel. Ele está falando do templo que há de ser construído no reino milenário. 44:2. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. A porta, ela está fechada. Por quê? Jesus tendo passado por ali, ela estando fechada, ninguém mais passa, ninguém mais entra, ninguém tem acesso a ela. E não terá, até que venha o Cristo, o Rei de Israel, para então passar por ela. A porta da guarda. A porta da guarda fala do Espírito Santo, fala de contribuição, fala de proteção. Quem é que guarda, protege e prepara a igreja? O Espírito Santo. É do que fala essa porta. A porta do cárcere. A porta do cárcere fala de prisão e liberdade. Em João 8:32, vamos lá rapidinho, gente. 8:32, pode ler, quem achou? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A porta do gado. A porta do gado era também conhecida como a porta de Efraim. Em algumas traduções vai se falar porta de Efraim, mas é a mesma porta do gado. Ela fala de alimento, ela fala de sacrifício, e ela é conhecida como a porta de Efraim. Efraim, no livro de Gênesis 48, quando Jacó dá a bênção para José. O capítulo 49 fala da bênção de Jacó para todos os filhos.
diz assim, Gênesis 48, 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele será também um povo, será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. A bênção, José é um tipo de Cristo. José teve 2 filhos, porção dobrada. Deus tem 2 povos, Israel e a igreja. Efraim é o mais novo, Manassés o mais velho. Jacó teria que colocar a mão direita sobre Manassés e a mão esquerda sobre Efraim. Jacó faz ao contrário. Ele põe a mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés. José fala, está errado, pai, é assim, olha, esse daqui é o mais velho. Jacó volta a mão, ele fala, eu sei. Manassés também vai ser um grande povo, mas a bênção está sobre Efraim. Efraim, ele representa as nações. Aqui fala, ele será uma multidão de nações. Fala da igreja de Cristo. É um povo que nasceu depois, é o segundo, não é o mais velho. O mais velho é Israel. Ele vai nascer depois, mas ele vai ser muito grande. Ele vai ser uma multidão entre as nações. Está falando da igreja. Então, essa porta do carro fala a respeito de nós, da igreja, e fala de força, de alimento, de trabalho. É a posição que a igreja tem que ter hoje em dia. Então, aí está... Então, Efraim representa a igreja, né? Que é o segundo filho. Efraim representa a igreja. Representa a igreja. Aí está, só temos 5 minutos, o significado das 12 portas de Neemias. O último livro vai falar sobre Esther. Esther, ela nasceu no Império Persa, ela foi instituída por Mardoqueu e ela seguiu à risca tudo que Mardoqueu falou, tudo que Mardoqueu instruiu. Ela foi uma pessoa, ela entrou consciente naquele reino. Ela entrou consciente de quem ela era, de que povo que ela era, quem ela representava. Em momento nenhum Esther perdeu essa consciência. Quando Mardoqueu manda avisar ela, Mardoqueu se veste de saco, não podia entrar no palácio com roupas de saco. Então, quando a rainha Esther fica sabendo, ela pega roupas, manda para Mardoqueu e fala Mardoqueu se vista. Ele fala, não vou me vestir, vou permanecer de saco. Então, eles ficam falando por mensageiros. No mensageiro ele fala, vai lá e fala para Hadassah o que é que está acontecendo. O Amã se levantou contra, há uma ameaça para os judeus, e os judeus vão ser mortos. Está sente. E ela falou, o que eu faço então? E aí, Mardoqueu instrui, você jejue e ore e se apresente ao rei. Vai ser a única salvação. Você se apresenta ao rei, porque só o rei poderia acabar com aquela ordem da matança dos judeus. Porque só o rei persa, com o seu selo, poderia revogar uma lei que já estava em andamento. Não estava nos dias de Esther se apresentar ao rei, porque embora ela será a rainha, mas o rei tinha um harém. Ela não retrucou em momento nenhum se apresentar diante do rei. Ela falou, pode mandar o povo jejuar aí, porque eu e as minhas meninas, eu e as minhas mulheres vamos jejuar aqui. Se elas acreditam
acreditavam ou não, elas seguiram a ordem de Esther. Todas jejuaram. O povo, Mardoqueu convocou o povo para um jejum. E ela falou, eu vou me apresentar perante o rei. E se morrer, morri. Nós sabemos que Deus não permitiria isso, como não permitiu. Quando ela se apresenta perante o rei, na hora, ele ergue o cetro para Esther. E Esther entra, convida ele para um jantar, convida para outro jantar. Ela está preparando tudo. Deus deu para ela tudo uma estratégia. Deus sempre vai nos dar estratégias de como nós resolvermos, como nós fazermos, como nós realizarmos a sua vontade. Temos uma obra de Deus para realizar? Temos. Quem é que nos dá a estratégia? Deus. Deus. Então, dentro de tudo aquilo que Esther está colocando para o rei, Amã foi descoberto. Deus incomoda o rei e não deixa ele dormir. E faz ele mandar lerem diante dele as crônicas. E aparece o nome de Mardoqueu, que salvou a vida de um rei persa. E aí ele fala, a mãe chega, agora orgulhoso, cheio de si, e o rei pergunta assim, o que é que eu faço para um homem que o rei quer honrar? O Amã já está achando que é ele. Ah, você faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Só colocou grandezas. Aí ele falou, então vai lá e faz tudo isso para Mardoqueu. Hã? Virou contra ele. Faz tudo isso para Mardoqueu. Por quê? Porque nas crônicas dos reis, ele tinha salvado a vida do rei, mas não tinha recebido paga nenhuma. Mas aquela noite, Deus fez o rei despertar e fez pedir para ler as crônicas. E agora ele está exaltando Mardoqueu. Com a estratégia que Deus deu para Esther, agora o Amã foi descarado. Foi revelado toda a sua face. E na própria forca, ele já tinha preparado até uma forca para Mardoqueu, naquela própria forca ele foi morto. O povo de Deus foi salvo. Foi nessa ocasião que nasceu a festa do Purim. A festa do Purim, que o povo judeu comemora até hoje. É só uma festa de Israel essa, viu gente? Não é festas do Senhor. Festas do Senhor são 7. Esses são a festa de Israel, a festa do Purim. Mas Deus permitiu o povo comemorar, por quê? Porque houve um grande livramento até hoje, né? de Deus para Israel. Esse é o fechamento dos livros históricos, Esdras, Neemias e Esther. Nós vamos entrar, a próxima matéria, poéticos, e depois nós vamos entrar nos profetas. Nos profetas, volta a aparecer por quê? Porque nós vamos falar de Zacarias e Malaquias. Malaquias e Zacarias, os últimos profetas. Eu deixo de falar, vai entrar um período interbíblico. Isso tem um pouco a ver, mas todo esse contexto nós vamos aprender nos livros dos profetas. Amém, gente? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Anselmo, nos louva a Deus em oração. Senhor,